Governo Lula, gastos desenfreados, dólar forte, Trump nos Estados Unidos. Será que devo tirar meu dinheiro do Brasil? Se você está preocupado com os seus investimentos, você não está sozinho. Muitas pessoas têm me procurado e perguntado: Alex, será que eu devo tirar meu dinheiro do Brasil? Alex, será que o Lula não vai fazer um novo plano Collor e tomar a poupança de todas as pessoas? Meu Deus do céu, será que meu dinheiro está seguro aqui no Brasil? Bom, é sobre esse assunto e outros que eu vou falar aqui nesse vídeo. Meu nome é Alex Lararo, eu sou estrategista de investimentos e trabalho no mercado financeiro há quase 20 anos. Fica ligado que hoje eu vou te ajudar a pensar um pouco mais sobre a economia e os investimentos e a investir bem melhor. Muitos têm me perguntado sobre a necessidade de tirar o dinheiro aqui do Brasil e mandar para os Estados Unidos, tirar completamente o dinheiro do real e deixar totalmente dolarizada a carteira de investimentos. As incertezas que têm aparecido aqui no Brasil com relação ao governo Lula, as incertezas que aparecem frequentemente com relação à legislação brasileira e as vulnerabilidades que o investidor fica sujeito toda vez que há uma troca de governo, deixam o investidor, a pessoa física, a pessoa jurídica, todos com uma instabilidade, uma vulnerabilidade muito grande frente ao noticiário econômico. Não só econômico, mas principalmente político. Existem diversas frentes de notícias, né? Quando a gente fala de político, econômico, monetário, fiscal, internacional. Então são diversos os cenários que acabam afetando não só a nossa moeda, mas a instabilidade do nosso país. Um dos primeiros elementos que trazem instabilidade para o Brasil é a ótica internacional. Vamos entender primeiro como que a instabilidade internacional ou a mudança de governo nos Estados Unidos afeta os recursos de capitais aqui no Brasil. Quando há uma troca de governo nos Estados Unidos, as perspectivas a respeito de uma valorização ou desvalorização do dólar, elas vão mudando. Vamos primeiro falar sobre o cenário internacional. Com a mudança no governo dos Estados Unidos, a partir de 2025, a gente vai ver o Trump assumindo. E não só em 2025, mas desde já, a gente vê todos já fazendo uma leitura de que o dólar vai ficar mais forte sob o governo Trump. E por que isso acontece? O Trump, os republicanos, eles acabam sendo mais protecionistas para os Estados Unidos, o que fortalece a indústria e todo o mercado local. Consequentemente, isso vai fazer valorizar a moeda deles frente às outras moedas. Isso não vai ser diferente com relação ao Brasil. Como eu já mencionei em outros vídeos, o Brasil ele faz parte de um bloco de países conhecidos como países emergentes. Então, por mais que para nós o Brasil seja muito relevante, para os americanos, para os investidores europeus e asiáticos, o Brasil é só uma gotinha dentro do copo. Ele não passa muito ali dos 5, 10% de investimentos. Então, a moeda brasileira ela não tem valor frente ao dólar, frente ao euro. O investidor estrangeiro não enxerga como grande benefício colocar investimentos em reais na carteira dele. Sendo assim, quando o investidor estrangeiro percebe que o dólar vai se fortalecer, ele começa a tirar dinheiro de países como o Brasil e aplicar em países como o próprio Estados Unidos ou outros países da Europa e mesmo a Ásia. Consequentemente, quando o Brasil perde essa atratividade frente a outros países desenvolvidos, o capital estrangeiro começa a sair aqui do Brasil. E isso vai fazer o quê? Vai derrubar a bolsa de valores, vai fazer com que as taxas de juros subam no mercado futuro. E por que as taxas vão subir? Porque se o investidor está saindo do país, a gente precisa atrair mais capital. Para você atrair mais capital, então você precisa subir os juros. Agora, um outro elemento extremamente importante que tem afetado não só o dólar, mas toda a perspectiva econômica aqui no país e trazendo mais insegurança é o cenário fiscal. A política fiscal do governo diz respeito à maneira como o governo arrecada dinheiro e como ele gasta esse dinheiro. A arrecadação do governo ela tem a ver com os tributos, os impostos que o governo cobra. Então, quando o governo cobra de você impostos sobre a carne que você consome, quando o governo cobra de você impostos sobre a bebida que você bebe, sobre a energia elétrica que você consome, sobre o carro que você compra, seja ele importado, que tem mais impostos ainda, ou seja ele fabricado no país, que tem muitos impostos, essa política de arrecadação do governo vai trazer clareza sobre se o governo vai ter dinheiro para gastar. Agora, quando as receitas do governo são menores do que as despesas, quer dizer, o governo gasta mais do que ele ganha,
Assim como você, se isso acontece na sua vida, você acaba tendo que se endividar. O país é a mesma coisa. Então, quando o governo gasta mais do que ele recebe, ele acaba tendo que se endividar mais. E quando um país se endivida, os juros dele também vão ter que subir para compensar esse desequilíbrio. Por duas razões. Quando o governo gasta mais, ele acaba incentivando principalmente o consumo. E geralmente, quando o governo gasta mais e o endividamento sobe, o perfil de risco do país fica menos atrativo. Né? O investidor estrangeiro vai olhar aqui para o Brasil e vai falar assim: poxa, é um país tão endividado, será que de fato vale a pena eu emprestar para o Brasil? Então, quando você entra num cenário de que o dólar vai continuar se fortalecendo a todas as moedas globais, o governo brasileiro está gastando mais do que arrecada, se endividando mais, aumentando o consumo, consequentemente, isso deve aumentar a inflação. Só traz uma perspectiva de juros mais elevados aqui no Brasil. Então, por mais que o governo critique o Banco Central e diga: olha, Banco Central, você precisa diminuir os juros porque você está punindo o brasileiro, na verdade, quem está fazendo com que o Banco Central tenha que aumentar os juros é o próprio governo. Então, quando o governo faz um gasto muito mais elevado, com a sua política fiscal, que eu mencionei, o Banco Central chega com a sua política monetária e, para controlar um pouco mais as contas, né, os números aqui do Brasil, principalmente de inflação, que é o que o Banco Central olha, ele tem que subir juros. O investidor estrangeiro também vai olhar juros. Então, no final das contas, todo esse desequilíbrio causado vai ser compensado com juros mais altos, o que consequentemente vai fazer com que muitos investimentos percam valor. Agora, Alex, e aquela história do plano Collor? Será que de fato eu vou precisar tirar dinheiro aqui do Brasil e mandar para os Estados Unidos porque o governo vai querer tomar minha poupança? Vai tomar o dinheiro que eu ganhei com a minha empresa esse ano? Bom, isso eu não posso te dizer. Eu não consigo saber o futuro, eu não sei a cabeça dos nossos governantes. Mas o que eu posso te dizer é que mesmo para o governo Lula, essa medida ela é extremamente impopular. Na verdade, seja um governo de direita ou de esquerda, na época, se eu não me engano, era de direita e agora a gente está com esse governo de esquerda, então para ambos, fazer uma medida como essa, de tomar poupança de toda a população para poder pagar contas, para poder reduzir endividamento e reduzir o consumo e diminuir a inflação, isso é uma loucura. Você vai fazer com que a população praticamente quebre, não só no momento atual como no futuro, tirando todo o poder de consumo dela, já que você extraiu a poupança dela, os investimentos dela. Então, o governo dificilmente faria uma medida dessa. Mas, como a gente sabe que, historicamente, existem alguns governantes que acabam sendo meio malucos ali, né, e exageram nas suas medidas, mesmo que elas sejam impopulares, então a gente não pode descartar esse cenário, ainda que ele tenha ali um percentual de 1%, 5% para acontecer. 5% eu nem diria, porque 5% ainda é um cenário até de crise considerável. Agora o fato é o seguinte, mesmo que essa medida de um plano Collor seja super impopular e de baixíssima probabilidade, isso não significa que você não deva deixar o seu dinheiro também parte fora do Brasil. Por quê? Como eu falei no começo, o Brasil é um país muito pequeno comparando com a economia global. Nós não somos nem o top 5 das maiores economias. Em termos de mercado financeiro, nós representamos ali cerca de 3%, né, do mercado como um todo. Então, o investidor estrangeiro olha para o Brasil com muito ceticismo sempre. A moeda brasileira dificilmente vai ser uma moeda de grande valor no mundo. Então, é importante você estar alocado em uma moeda forte. E hoje essa moeda forte é o dólar. Então, você dolarizar o seu patrimônio faz parte de uma estratégia de longo prazo. Assim como na sua carteira você deixa um bloco de renda fixa pós-fixada, um bloco de ações, um bloco de multimercados e um bloco até de ações internacionais, é importante você ter um bloco ali também de ativos dolarizados. Ter ativos dolarizados na sua carteira vão funcionar como um hedge. Hedge é uma proteção. E essa proteção ela vai funcionar para balancear o risco da sua carteira. Então, em alguns momentos que a bolsa brasileira vai estar caindo, potencialmente seus ativos internacionais e dolarizados vão estar subindo,
Porque historicamente é isso que acontece. Quando o dólar fortalece, geralmente a bolsa está caindo. E o contrário também é verdadeiro. Quando a bolsa está valorizando, geralmente o dólar está se valorizando. Desculpa, o dólar está se desvalorizando contra o real. Agora, não basta você ter uma carteira parte dolarizada. Você tem que saber o quanto é que você deve deixar dolarizado na sua carteira. Qual a estratégia que você tem que montar para se blindar de cenários como um possível plano Collor ou uma mudança de governo muito radical. E até mesmo, quem sabe, uma nova Covid. Esses cenários todos são de tragédia, mas você também tem que pensar em como valorizar sua carteira se tudo andar bem. Não basta ter uma carteira pessimista, é importante você ter uma carteira realista, que calcule as possibilidades. Então, se você quer montar uma carteira bem diversificada e saber pensar estrategicamente sobre os seus investimentos, já se inscreve aqui no meu canal e deixa ativado o sininho para você receber toda semana os vídeos novos que eu publico. Independente do seu perfil de investidor, é importante que você tenha ativos conservadores, que protegem o seu patrimônio, e ativos também em outras moedas, não somente em real. Lembra que o real faz parte de uma pequena parcela da carteira do investidor estrangeiro. Então por que a sua carteira tem que ser 100% em reais? Se você gostou desse vídeo e fez você refletir sobre como diversificar seus investimentos, deixe o seu like, deixe o seu comentário e me ajude a entender mais sobre como você tem pensado sobre os seus investimentos. Então, de forma bem resumida, o que é que você deve fazer se você está preocupado que esse governo possa confiscar o seu dinheiro na poupança? Primeiro, tenha uma carteira de investimentos bem diversificada. Independente do governo, os altos e baixos vão sempre vir nos ciclos econômicos. Segundo, Brasil ele é uma pequena parcela da carteira dos investidores globais. Por que é que você deve deixar então a sua carteira totalmente em reais? Diversifique em outras moedas. Terceiro, o dólar continua até hoje sendo uma moeda forte, então tenha moedas fortes no seu portfólio. E por último, se você quer diversificar sua carteira de forma inteligente e fazer parte de uma comunidade de investidores que raciocinam estrategicamente sobre seus investimentos, se inscreve e me segue nas redes sociais. E lembre de compartilhar esse vídeo com pessoas que também estão preocupadas se os investimentos delas estão no lugar certo. Até o próximo vídeo.